Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido, é um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Leadercast é lançado por temporadas, às quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.portalcafebrasil.com.br. Hoje converso com duas jovens empreendedoras, a Júlia e a Karine, sobre novos modelos de negócios e sobre a Spring Point, uma fertilizadora de ideias que elas criaram para conectar pessoas com ideias que podem ajudar a melhorar a sociedade. Olha, não é pouco. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui tem uma coisa nova, é a primeira vez que eu faço o Leadercast em 3, né? Para minha sorte sou eu com duas moças. E vou começar o programa com um merchan daqueles bem cavalar, né? Um jabá, né? Meu filho montou um negócio chamado Monday Night Burgers. Quem escuta o podcast Café Brasil ouviu um programa chamado Fábrica de Amigos. E lá eu conto a história dele, a proposta que ele fez de montar eu não quero chamar de hamburgueria porque não é, né? É um projeto em que em torno do hambúrguer ele arrumou uma forma de reunir as pessoas e fazer um happening, um acontecimento onde a coisa que no final da noite menos importante acaba sendo o próprio hambúrguer, que foi aquilo que atraiu todo mundo, né? Ele começou fazendo na casa dele, foi para outros lugares e aí foi convidado por um pessoal para ir fazer num lugar interessante lá no Pacaembu. E eu fui lá 2, 3 vezes e até hoje eu não consegui entender o que é aquele lugar. Aí eu conversando com ele, como é que vocês... Não, pera um pouquinho, fala com as meninas, vê o que é isso aqui. Eu falei, cara, deixa eu conversar. Comecei a conversar e continuo não entendendo o que é. Falei, não, eu tenho que levar elas duas lá e acabei convidando. Foi assim que essas duas moças que estão comigo aqui chegaram até hoje para esse nosso bate-papo, né? Vocês duas não conhecem ainda o Leadercast, mas ele tem 3 perguntas que são perigosíssimas e as mais importantes do programa, então preste atenção porque depois delas é bate-papo só, né? Eu quero saber o nome das duas, a idade que vocês têm e o que é que vocês fazem. Eu sou a Júlia, eu tenho 30 anos. Difícil dizer o que eu faço. Eu começo falando que eu sou formada em administração, trabalhei um pouco com isso nessa área, depois fui para o mercado criativo. Então o que eu falo hoje é que eu trabalho com criatividade. Acho que é como um jeito mais fácil de definir, não sei se isso é suficiente. Eu sou a Karine, eu tenho 34 anos e eu acho que a pergunta difícil é o que a gente faz. Isso. Como a Júlia disse, a gente não sabe o que a gente faz, a gente não tem a pretensão também de saber muito bem, né? Mas enfim, eu acho que hoje a gente pode resumir que a gente cria coisas que não existem. Eu acho que na realidade a gente segue a nossa paixão, a nossa curiosidade e a gente vai se conectando com essas pessoas que também têm essas paixões, essa vontade de fazer o novo. Qual é a formação de vocês? Você disse que fez administração? Eu sou formada em administração de empresas, me formei na GV. Você? Eu me formei em design. Design e administração de empresas, Exatamente. 30 e poucos anos de idade, legal. Vocês são da onde? De São Paulo? Eu sou de São Paulo. São paulista da gema, daquela mesmo, né? Paulista misturada com Ásia. É? Paulista. Maravilha, maravilha. Então, vamos tentar entender o que... Talvez a gente consiga chegar ao final do programa conseguindo entender o que vocês fazem, né? Faz parte da minha missão aqui hoje, né? Eu fui lá ver visitar o espaço, e o espaço é interessante, é uma casa muito legal ali no Pacaembu, num ambiente residencial, não é um ambiente comercial, quem passa do lado de fora não sabe bem o que é que lá. Você entra na casa, várias salinhas, um monte de post-it na parede, post-it não, mas cartazetes na parede, e um monte de gente agitando, e é um pessoal, não tem ninguém de terno e gravata, mas se tiver que ter, também tem de terno e gravata. E aí eu olhei e falei, cara, isso aqui acho que é coworking, mas acho que é mais que coworking, né? Vocês querem tentar explicar pra gente como é que chegaram naquilo, o que é aquilo, e eu quero depois entender como é que aquilo é um business, tá? Então primeiro eu quero saber o que fez vocês duas se encontrarem para decidir montar aquilo que nós vamos tentar explicar o que é aqui.
Acho que primeiro, para te tranquilizar, a gente começa sempre falando que a Spring Point é assim, né? Se você entendeu, é porque você não tá entendendo. Ótimo. Então, você tá entendendo. Se você não entendeu. Vamos só repetir o nome, Spring Point. Spring Point. Então, Legal. se você entendeu, é porque você não tá entendendo, né? Ótimo. Então, fica tranquilo que se chegar até o final desse podcast e você não entendeu, você tá no caminho certo. Excelente. A gente começou tudo, nós duas, a gente veio do mercado criativo, a gente trabalhava mais com branding, marcas, experiências. Em agências? Em agências. Funcionários de agências. Sim, isso. Cada uma no seu canto, a Karine na Ásia, eu estava aqui em São Paulo. E a gente lidando muito com esse mercado e ao mesmo tempo acompanhando alguns movimentos do mundo, a gente começou a ver que o processo criativo e a forma de trabalhar com criatividade, ela tinha a oportunidade de ser muito diferente. E a gente se encontrou no começo do ano passado, isso foi lá, acho que março do ano passado, a gente se encontrou para começar a fazer um protótipo do que a gente entendia que era um ambiente para quem quer trabalhar com criação, com criatividade. Vocês se conheciam já? A gente tinha trabalhado na mesma empresa junto. Isso, a gente se conheceu. A gente trabalhou há muito tempo junto, há muitos anos atrás, né? E aí, enquanto eu estava na Ásia, eu me conectei com a Júlia também e a gente começou a fazer essas conversas via Skype. Legal. E aí, esse projeto ele foi nascendo, a gente conseguiu investidores interessantes para a gente viabilizar esse projeto. E quando começou no dia 1º de abril, né? Parece o dia da mentira, do ano passado, de 2015. Né? Então, aí a gente começou a incubar esse projeto, né? Então, ele foi incubado, a gente começou a juntar as pessoas, a gente fez vários testes e dia 23 de setembro de 2015 a gente lançou oficialmente. Ou seja, é novinho, não temos um ano ainda, né? A gente vai contar um pouquinho sobre esse fenômeno. Deixa que eu vou cutucar vocês de montão aqui. Você foi pra onde na Ásia? Fiquei em Singapura. Fazendo o quê? Então, lá eu liderava o escritório de lá. Então, fui para lá para liderar a equipe de criação e depois... Que empresa era? É Future Brand. Tá. É uma empresa de marcas, né, de consultoria de marca. E aí, lá eu atendia o sudeste da Ásia e a Ásia inteira. Né. Mandaram uma brasileirinha de 30 anos de idade para Singapura para comandar o escritório da Future Brands em Singapura. O que a senhora tem de tão especial para ter sido escolhida? Então, na realidade, veio de uma maneira bem despretensiosa no começo, né? Então, eu fui para lá para tocar, a equipe de criação era uma equipe pequena, que não existia. E de lá, acho que eu falo muito do brasileiro, né? A criatividade brasileira é o que o mundo carece, né? Essa cultura que a gente tem que é super exportável. E tanto eu como outras pessoas que foram comigo, a gente foi ganhando espaço. E aí, por várias mudanças que tiveram lá, no final, não sei nem como chegou, a gente já estava liderando os escritórios de lá. Você já liderava uma equipe aqui? Sim, aqui, já tinha aqui na América Latina. Tá. Exatamente. Na América Latina? E daí a senhora tem café no bule, hein? Já liderava a América Latina e foi para lá liderar gente que não fala o teu idioma. Exatamente. Outras culturas. Né? Outras culturas. E dali que vieram também vários insights pra gente montar Spring Point também. Não tenho dúvida nenhuma, né? Porque... Me fala um pouco desse teu processo. Eu vou explorar as duas iguais. Você vai se preparando, porque o que eu fizer com ela eu vou fazer com você, hein, né? Me fala um pouco desse teu processo aí de repente quem faz design é um artista incubado, tá? Então, se você dissesse pra mim que era pintora, que era cineasta, que era dançarina, é a mesma coisa. Se meteu em design é porque é um artista que está querendo tangibilizar o seu sentimento interior, né? E artista não é um bicho de business, cara. Artista é artista, cara. Artista não é para estar liderando, dando ordem, não é para ser chefe. Artista é para fazer arte, né? E de repente você se vê numa situação em que você, além de ser a criadora ou o ícone criativo, você também está preocupada se o fulano, a esposa do fulano está bem, se o filho dele comeu hoje, o outro que chegou atrasado porque o avô morreu anteontem, e era um tipo de demanda com a qual você não foi preparada na escola porque você foi fazer arte, né? Quando é que você deu de cara com isso e descobriu que o mundo não era só... Não era só arte. Só arte. Eu acho que assim, na verdade, acho que nem da sua pergunta, tem duas perguntas interessantes aqui, que é o primeiro, que é o valor da formação de criação, né? Quando você escolhe
uma área dessa de criatividade, é porque você já tem isso dentro de você, fazer coisas virarem reais, né, e tangíveis. Mas antes disso eu tenho uma coisa assim, que é, antes de eu criar alguma coisa e fazer alguma coisa relevante, eu tenho que entender que é para quem que eu estou fazendo, né? Independente de ser um produto, de ser uma obra, de ser o quê? Independente de ser uma história, independente de ser um business, né? Então eu acho que talvez o que aconteceu, e quando eu me dei conta, é engraçado, né? A gente só se dá conta quando a gente precisa aprender várias coisas, quando o problema chega. E a gente sempre acha que a gente não está preparado para nada, né? E quando a gente vê, realmente a gente está. A gente sempre... não existe manual para a gente lidar com isso, mas a gente vê que todo mundo tem um potencial. E quando falando do profissional de criação, que era a área e as pessoas com que eu convivia muito tempo, eu fiquei bastante surpresa, porque a gente conseguia lidar com esses tipos de problemas de uma maneira muito diferente, né? Então acho que dali acho que vieram 2 insights muito, muito bacanas, né? Quanto que a gente subestima, né, a nossa própria capacidade humana. Acho que independente de qual formação você é, etc. Acho que o ser humano, ele tem isso dentro dele, que a gente normalmente coloca palavras difíceis, né, dentro de uma corporação, que isso é um processo de gestão, então você tem que estar preparado para isso, você tem que ter esse conhecimento, né, sobre as pessoas e sobre os processos. Mas na realidade o ser humano, ele já tem isso intrínseco nele mesmo, então a gente vai achar a solução ideal, qualquer profissional, sim. E dentro do profissional de criação, acho que isso vai ser sempre mais surpreendente ainda, porque a gente vai achar soluções que antes talvez as pessoas não tinham conhecimento. Esses olhos puxados, qual é a origem? Japonesa. Pai e mãe nascidos aqui ou lá? Pai e mãe nascidos lá. Pai lá, mãe aqui. Tá. Sim, paulista. Tá. Eu estou pegando a tua raiz cultural, né? Eu acho que já tinha uma coisa de disciplina ali que é bem diferente do esquema brasileiro, e esse caldo é interessante. O que sai lá na frente, né? Exatamente. Que é o ambiente em cima de você te criando, mas você vem de uma outra visão. A visão do teu pai é totalmente... É engraçado que meu pai era japonês, mas ele era o japonês mais brasileiro que as pessoas podiam conhecer. Eu conheço alguns. Eu tinha um colega de classe meu chamado Manuel. Falei, cara, eu nunca vi um japonês chamado Manuel. Era o Mané Ishiki, grande figura. Ele era o Jorge, e que gostava do Silvio Santos, que queria votar, mas não podia. Legal. Então acho que essa frustração dele, né, de não conseguir ser o brasileiro e tudo mais, ele passou um pouquinho pra gente. Então a gente sempre cresceu assim. Aqui no Brasil a gente nós não éramos os brasileiros, e no Japão a gente não era os japoneses. Então essa crise, acho que todo mundo que é Nikkei aqui no Brasil sente um pouco isso. Mas que, enfim, acho que a minha família inteira como criativa, todos são criativos, né? A gente já tenta puxar o bom dos dois lados. Legal. Né? Que foi um pouquinho disso que a gente conseguiu exportar do Brasil na Ásia lá, né? Nesses últimos anos. Você sabe que você falou um negócio legal aqui? Eu já tive aqui 44 entrevistas de todo tipo. E já trouxe aqui, cara, o vice-presidente da Unilever, o presidente do cartão não sei o quê, o cara, ministro de Estado e tudo mais. A maioria absoluta desses caras que entraram aqui sentaram aí nessa cadeirinha, e quando eu perguntei, a pergunta que eu fiz a você, como é que foi quando você se deu conta? Alguém te preparou para exercer liderança? O cara falou, bicho, quando eu vi eu já era. Ninguém me contou como é que era. Quando eu vi eu já estava no meio e eu fui aprendendo por minha conta, entendeu? É engraçado, né? Porque todo mundo fala, né? Eu vou te ensinar, tem um sistema, é assim. Quando você vai ver na hora do vamos ver, cara, olha, se vira e aprende por você, né? E você? Ouvimos a Karine, ouvimos a Karine, agora vamos ouvir a Júlia. Vamos lá, Júlia. Não sei, minha carreira começou um pouco diferente. Eu trabalhei um tempo no mercado financeiro, né? Então eu saí da faculdade e o mais evidente parecia que era trabalhar em banco. Teve que ficar lá um tempo, uns 2 anos. Isso foi em 2008, então foi bem na época da crise. E lá eu aprendi bastante, assim, sobre motivação pessoal, assim. E bem rápido eu vi que não era muito o meu lugar, e comecei a ver que acho que, em termos de carreira, acho que é muito importante que a gente siga uma questão de vocação mesmo, e alguma coisa de chamado. E aí eu mudei para essa área criativa, mas ainda numa parte mais estratégica. Essa história desse chamado aí, me explica o que é isso? Puxa, não sei. Que você acordou um dia e falou, o que eu estou fazendo aqui?
Foi isso? Não, assim, acho que... Você viu alguma coisa e falou, cara, é aquilo? Como é que pintou essa luz? Na verdade, eu acho que é natural, quando você começa a trabalhar, você começa a ter objetivos, você começa a se enxergar em alguns lugares e começa a pensar como que você vai crescer. E pra mim ficou muito evidente que é impossível, acho que você crescer de um jeito, enfim, genuíno, se você não tiver realmente no que te chama, no que, cara, te anima de trabalhar. E às vezes isso não é tão evidente, às vezes isso não é uma coisa tão apaixonante para outras pessoas, mas para você é aquilo que te chama no momento. Então, isso acho que guiou muitas das decisões que eu fui fazendo, né? Então eu tirei uma carreira que tinha um certo tipo de remuneração, um certo tipo de status, para um outro tipo de carreira que eu sabia que eu não ia ter as mesmas oportunidades financeiras, enfim, materiais que eu teria em outra, só que eu não conseguia me ver crescendo do outro lado. Quer dizer, dá para dizer que aquele período teu lá te mostrou o que você não queria ser? Sim, exatamente. Por mais que eu tentasse ser muito racional, pragmática, pra mim não funcionava, não sei, talvez pra algumas pessoas funcione, mas eu acho que, pelo menos com todo mundo que eu converso, acho que crescer e acho que tá muito conectado ao que te chama, ao que você tem vontade. E aí eu acho que não é muito explicável, né? Uma sensação de vontade de fazer e de uma atração que você não entende e aquilo, e aí você faz. Mas você tem um insight muito legal aí nesse, né? Que é aquele que eu coloquei você, quer dizer, aquele teu período lá não foi um período que você vai dizer, perdi meu tempo lá. Falei, nada disso. Eu me ensinei, aprendi exatamente aquilo que eu não queria fazer. Isso. E aquilo me abriu o caminho, me incentivou a partir para assumir esse risco, né? Sim. De trocar o... E a gente fala muito que tudo é caminho, né? Tudo, você chega até um ponto, até um beco por um motivo e aquilo que te impulsiona para ir para um outro lugar, assim. A gente acredita que tudo é caminho, assim. Essa tua mudança foi o quê? Você saiu de quê para quê? Você saiu do mercado financeiro para trabalhar com criatividade, branding, né? E... Como é que você chegou em casa e falou assim, papai, mamãe, eu vou pegar esse meu diploma de administradora, vou guardar ele na gaveta um pouquinho, e esse emprego meu que eu tenho na financeira, tão lindo, maravilhoso, eu vou parar agora, trabalhar com essa coisa que eu não consigo explicar o que é. Eu consegui... Assim, essa coisa de administrar com a família não é muito fácil, né? Porque quando você toma decisões que são mais, entre aspas, motivacionais e não racionais, nem sempre as pessoas te acompanham, né? Que idade você tinha? Eu tinha acho que 23, 24 anos. E aí, assim, comecei a explicar como eu via que aquilo poderia ser uma coisa legal, né? Como que explicar isso, que quando você tá... Eu acho que quando você tá plenamente num lugar, as oportunidades aparecem, né? E também não era um risco surreal, assim. Foi um risco equilibrado. Na época eu tinha bastante responsabilidade, tava comprando um apartamento, assim, não é... Então, eu consegui equilibrar mais ou menos e mostrar que eu acho que as oportunidades surgem quando você tá presente no que você tem pra fazer, pra valer, assim. E fiquei muito feliz com a decisão, muito feliz. E o que era essa coisa que você entrou? Você foi para uma empresa, agente de publicidade? Foi isso? Era uma agência de branding. Tá, de branding. E na época gostava muito. E pra mim foi um super rompimento de paradigma, de trocar de mercado, assim, porque basicamente o que eu aprendi a fazer por tanto tempo e que toda a minha carreira me focou e que todo mundo me focou, eu não ia mais fazer. E foi incrível, foi muito bom. Você estava ganhando menos do que ganhava? Sim, bem menos. Bem menos. Bem menos, assim, não tinha nem perspectiva de nunca chegar ao patamar que você poderia ter. Foi uma escolha absolutamente consciente. Eu quero a minha felicidade. Legal. Isso e que talvez, assim, eu até via muito que... Não sei, acho que é uma questão... Acho que o retorno que vem como tem que vir, mas não ia ser sustentável de outro jeito. E aí não dá pra medir. Eu vim pra cá de Uber. Quando eu liguei pra você, eu estava vindo pra cá, eu cheguei aqui um pouquinho atrás, eu vim de Uber. Peguei o Uber. Toda vez que eu entro no Uber aqui, há quanto tempo você tá no Uber? Tô aqui, um senhorzinho, tô aqui há 2 meses. O que você tá achando? Tô gostando muito, tô adorando. Porque normalmente eles, tá indo, estamos vendo. O senhor tá gostando? Tô gostando. Tá dando retorno? Não, tá dando retorno sim. Mas o mais importante é o seguinte, eu me divirto com isso aqui. Eu falei, bom, matou. Então, se o senhor arrumou um trabalho que o senhor se diverte, o senhor não está trabalhando mais. Ele falou, esse é o segredo. E o cara no trânsito de São Paulo, imagina só. Eu sou motorista de Uber no trânsito de São Paulo. Isso aí é mais ou menos como aquele barqueiro do inferno, sabe? Quando o pessoal morria pro inferno, tinha um barqueiro que atravessava pro outro lado. É isso, né? E o cara fala, eu transformei isso numa diversão, né? Mas isso é muito interessante, porque eu falo do que eu não queria,
Mas tem pessoas que se divertem num ambiente assim, num ambiente Claro, que é mais sim. desafiante, agressivo, e lá a pessoa navega super bem, se diverte, e aí cada um tá na sua. Eu não A questão é você encontrar essa praia, né? Qual é a tua praia, né? Que também é um outro insight legal, que o pessoal me pergunta, cara, isso você não vai, dificilmente, conscientemente, você vai falar, quando eu tiver 40 anos, eu serei gerente de branding numa empresa de origem norte-americana. Não vai, cara, eu sei lá pra onde vai. Vocês dois conhecem meu filho, o Daniel. Sim. O Daniel se forma em artes plásticas na FAAP. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Na minha cabeça, ele pegou o diploma na mão e eu falei, dentro de 4 anos, ele estará vendendo miçangas na Praça da Sé de poncho e conga, né? Falei, é isso que vai dar ele, né? Bom, o que virou? Virou diretor de criação de uma produtora de vídeo, agora tá com esse treco que a gente não sabe direito o que é. E jamais se pensou, nem ele e nem nós podemos imaginar que ele viria a ser. Então tem um negócio do sabor do vento aí que você tem mais é que falou o seguinte, cara, vou me preparar. E aqui o que eu tô vendo aqui é o seguinte, eu vou fazer uma provocação a vocês duas. Dá pra eu dizer que você é PowerPoint e ela é Excel? É assim que funciona? Vamos lá, a imagem, a visual, a cor, o retinho, a ordem, etc e tal. Eu fui Excel, mas não... O que acontece? Acho que eu nunca fui Excel e tentei me encaixar um pouco no Excel. Mas acho que não. Eu tenho que dizer que hoje, assim, antigamente era. Quando a gente trabalhava juntas era muito isso, né? Sim. Era o lado analítico e o lado mais criativo, abstrato. Sim. Mas acho que conforme a gente vai falar um pouquinho mais da Spring Point, que é exatamente o que você está falando, né? Que é de criar novos valores, né? E aí, indo nesse sentido, a Júlia também começou a se interessar por outras coisas. E eu digo que a Júlia hoje é designer, ela é super designer. Às vezes, de vez em quando, até nas conversas, ela é muito mais criativa, abstrata do que eu. Legal. Então hoje acho que as duas estão muito parecidas, assim, a gente consegue construir esse holograma aqui. Você conduziu equipes em algum momento ou não? Poucas equipes de projeto, algumas menores. Mais como independente, tá. Muito bem, aí vocês se encontram, estão trocando aquelas ideias nos Skypes da vida e um belo momento aparece de algum lugar um treco assim. E se? E se o quê? Mas você sabe que eu acho que o e se apareceu porque a gente estava muito desacreditado com o mercado. Eu acho que nem só com o mercado que todo mundo conhece, mas o mercado criativo, o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. Então, o que a Júlia falou, as coisas chegam num momento que param de fazer sentido. E aí o mundo para e você fala, por que eu continuo fazendo a mesma coisa? Se eu não acredito, se eu não acho que está fazendo sentido para o meu cliente, se não está fazendo sentido para as equipes, se não faz sentido estar todas aquelas pessoas juntas naquela mesma caixinha, dentro daquela mesma formatação, produzindo as mesmas coisas e reclamando das mesmas coisas. Então, esse e se, ele veio muito nisso. Então, o que fez a gente se linkar foi muito essa insatisfação, foi meio essa descrença de tudo isso que a gente fez. Então, por exemplo, a Júlia veio de um mercado financeiro, trabalhou um bom tempo, mesmo dentro da área criativa onde ela estava, o trabalho dela era absolutamente analítico, era justificar a criatividade e processual, então acabava não fazendo sentido. O meu lado também parece que é super legal, todo mundo fala, nossa, você foi diretor daqui. Hoje eu falo, foi chegar lá para eu ver que realmente nada disso fazia sentido. Meu trabalho era hackear processos e sistemas para criar um processo melhor e fazer coisas incríveis. Quando eu comecei a analisar aquilo, eu comecei a ver que realmente não fazia mais sentido, né? Então eu tinha que replicar ferramentas antigas para fazer uma coisa nova. Como é que você usa uma ferramenta antiga para criar um futuro? E na realidade eu estava criando mais sistemas, mais KPIs, mais competição, mais, e aí eu vi que realmente não fazia mais sentido. Então o que linkou eu e a Júlia, e nessas conversas que a gente tinha de madrugada foi na Ásia, essa angústia? Foi a angústia, foi falar, não faz mais sentido nada disso. E aí, Júlia, o que a gente vai fazer? Então, nós estamos conversando aqui, tem uma moçada ouvindo a gente, e essa moçada que provavelmente não está dentro dessas empresas que vocês tiveram, mas está olhando de fora. E tem um glamour fabuloso. Puta, cara, eu vou ser designer, eu vou trabalhar com branding, eu vou estar que nem aquela moça que eu vi a foto na São Paulo Fashion Week, com aquela roupa fantástica, aquele puta cabelo, todo mundo, aquele negócio, que glamour maravilhoso. Aí a pessoa entra e descobre que esse glamour ou não existe,
ou está numa esfera na qual ela não vai chegar, jamais. Ela vai ser o peão que vai sustentar os caras que vão poder ostentar aquele glamour lá na frente, né? É assim? Eu acho que, eu não sei, a impressão que eu tenho, aí a Anca pode me complementar, que mesmo esse glamour, acho que a gente é muito acostumado a se projetar em imagens, né? Então a gente se projeta em imagens de ideal. Eu fiz isso quando eu fui no mercado financeiro. Você entende o que é um ideal de carreira e aquilo é sua referência e você se coloca lá. Talvez quando você começa a trilhar isso, e talvez amadurecendo aos poucos, a gente viu que esses modelos não existem, assim. E pra gente, conforme a gente foi estudando o contexto colaborativo, o novo mercado criativo, a gente viu que cada um é cada um, e que essas formas que eu vou ser aquele cara ideal e todo mundo tá focando naquilo, isso não existe mais, cada um tem um caminho. O Dani, eu acho um super exemplo. O que ele criou? Aquilo não existe. Aquilo não existe uma forma para aquilo. Então acho que a gente foi vendo que as caixinhas e as formas não faziam mais sentido pra gente, né? E acho que, não sei, eu vejo muito que essa geração, pelo menos as pessoas que se conectam com a gente, com o nosso pensamento, compartilham um pouco disso, que as caixinhas tradicionais não satisfazem mais aquela ânsia, assim, de fazer alguma coisa, de se expressar, né? A gente fala... É que assim, a gente tá indo devagar aqui na conversa, mas a gente é um pouco radical aos olhos do sistema tradicional, né? Então, assim, a gente fala bastante que, enfim, essas caixinhas, elas foram construídas dentro de um sistema educacional, né? Então a gente saiu da caixa porque a gente construiu essa caixa, né? E essa caixa ela é imaginária. Quanto mais você vai vivendo, que nem a Julia falou, é um processo de maturação, né? E a gente que construía marcas, a gente construía branding, a gente construía às vezes um storytelling por trás disso, a gente via que isso não fazia sentido. É literalmente uma bullshitagem, às vezes, né? Então é forte falar isso, mas é verdade. Então a gente criava essa projeção para as pessoas. E horas isso não é verdade mesmo. Horas isso é uma promessa vazia. Até né? Porque o objetivo disso, no final, é trocar algo por algo. Algo por algo. Você está criando uma forma de trocar aquilo que você está me oferecendo, que eu não sei se é um produto, se é um serviço, se é um político, o que é, pelo meu dinheiro, pelo meu voto. Você quer ter poder e vai trocar comigo de alguma forma, né? Então, você está embalando para que isso aconteça, né? E no fundo é assim, todos os processos que funcionam são assim. E a hora que a gente repara que é isso que eu estou fazendo, você fala, vou passar o resto da minha vida aqui vendendo autopeças, cara. Bom, mas é muito legal, claro que é legal, é fantástico, cara. O trabalho é maravilhoso, eu fiz coisas lá do Arco da Velha que eu guardo com um baita carinho, mas o resultado final era vender autopeças, né? E um dia, vocês vão reparar que isso aqui não é entrevista, tá? É bate-papo, por isso que eu fico enfiando um monte de coisa aqui. Adoro. E um dia pinta essa consciência minha de que de repente eu podia ir começar a mudar a cabeça das pessoas, ou mudar o coração das pessoas, ou apontar um caminho que elas não tinham visto, e aquilo não tinha nada a ver com vender autopeças. Vendendo autopeças eu ganhava mais, eu tinha mais segurança, eu era o executivo da empresa, minha vida estava toda estabilizada. Quando eu resolvi que eu ia entrar aqui, eu só perdi, só dancei, só estou no fio da navalha. Agora, a sensação final, que é aquela coisa que você não mede, né? E que é a grande dificuldade, como você não mede, você não consegue botar valor nisso, ninguém paga por isso, né? Eu consigo pagar o objeto que eu estou na minha mão, mas não consigo pagar a inteligência para chegar naquele objeto, né? Mas no momento que isso apareceu, você fala, esse trabalho que eu estou desenvolvendo tem o poder de mudar ou acender uma luz para uma pessoa, cara, isso é muito melhor do que vender autopeças, né? É muito mais do que vender autopeças e traz aquela satisfação que transforma isso aqui numa baita diversão. Então, cara, eu tô aqui me divertindo, não há dinheiro aqui. Você trocaria isso aqui por mais dinheiro? Não. Voltaria para a empresa? Não. E que cresce e impacta naturalmente, né? Por ser tão claro, impactar tanta gente, ser tão... Acho que tem uma coisa interessante que a gente observa lá, né? Quando você parte do valor, né? Então, você já sabe o valor que você tem em informar, impactar e fazer as pessoas se questionarem. É muito diferente de quando você tem que inventar um valor depois, sabe? Então, quando você parte de um valor genuíno que você quer criar, naturalmente aquilo cresce e pessoas conhecem, se engajam, assim, né? É o Golden Circle, que você já deve ter visto, né? De dentro para fora ou de fora para dentro, totalmente. Né? É isso aí. Mas acredita muito. É um pouco disso que a Spring, ela surge também, né? Então, peraí. Volte ao e se. Belo dia no papo de vocês, pintou alguém e falou assim, mas e se a gente montasse um o quê?
Então, aí o que aconteceu? Nesse IC fez a gente estudar bastante, né? Então, entender, a Júlia ela já estava aqui no Brasil, já estava seguindo, já estava estudando vários movimentos, né, Júlia? E eu não sabia que no Brasil já estava tão avançado, porque fora do Brasil, em algumas organizações, isso já estava sendo meio que implementado. Então, processos colaborativos, né? Já se falava bastante da economia criativa, já se falava de novos valores, valores de trocas, valores intangíveis que a gente está falando agora, né? Então, eu achava que no Brasil não estava. E quando eu me conectei com a Júlia, foi um pingo de felicidade. Falei, puxa, que legal, pessoas aqui no Brasil estão movimentando isso, vários movimentos que a Júlia pode citar aqui, que eu acho que faz todo sentido, que é uma super inspiração. E aí a gente falou, vamos surfar nessa onda também. Né? A gente acompanhou muito processos colaborativos, processos abertos, trabalhos em rede, organizações horizontais, e daí a gente leu tudo quanto era coisa, a gente leu tudo quanto era Lean Startup, os modelos de gestão horizontal, modelos de remuneração, a gente leu de tudo, né? E aí a gente começou chegou uma hora, na verdade, que a gente viu que não adianta você ler, ainda mais agora, que a gente acredita que os métodos, as tecnologias, elas vão aparecer cada vez mais, assim, não adianta, acho que não é uma questão de seguir, é uma questão de você ver o que faz sentido pra você, e você cria, igual, eu sempre dou um exemplo do Daniel, porque ele criou o que faz sentido naquele contexto, ele não seguiu nenhum modelo que existia, a gente instrumentaliza conforme precisa, a gente cria, metodologias ocasionais conforme precisa, mas a gente quis criar um ambiente criativo aberto, então uma rede de criativos que querem realizar projetos com propósito. Opa, então quase chegamos. Então, chegamos. Vamos lá, uma rede de pessoas criativas que querem realizar projetos e que são projetos próprios que tem por trás deles um propósito. Não é uma empresa que me chamou para fazer o design de um rótulo. Não, e tem um parênteses muito importante quando a gente fala de pessoas criativas. Quando a gente fala de pessoas criativas, e aí que começa, né, a confusão, o que é Spring Point, a gente não está falando só de designers, publicitários, comunicadores, a gente está falando de médicos, a gente está falando de professores, a gente está falando de educadores, a gente está falando de arquitetos, de qualquer pessoa, né? E até assim, a gente critica bastante quando as pessoas começam a se colocar muito nas caixinhas, né? Não porque eu sou finanças, não porque eu sou isso. A gente falou, não, você é uma pessoa. Você é uma pessoa com potencial e com uma motivação intrínseca para fazer alguma coisa interessante. E é isso que a gente tenta puxar delas. Legal. E todo mundo tem um sonho, que a gente fala, né? Quem nunca teve uma ideia incrível, só que nunca tirou isso do papel. Nunca teve o apoio. Se a pessoa pensou isso dentro de uma organização, talvez ela não teve o apoio necessário ou o recurso necessário. Se é uma startup, puxa, eu sou uma baratinha perto de canhões, né? Sim. Então, o que a gente... Quando a Júlia fala de rede, é porque a gente entende que essa é a melhor forma da gente viabilizar projetos que antes eles estavam ali nas boas intenções, né? Então, é dali que surge a Spring Point, né? Então, assim, legal. Nós nos conectamos por propósitos, que é real, né? Que são os valores, pessoas que querem gerar valores reais, e valores reais nem sempre são monetários, essa moeda que a gente entende, porque, aliás, é óbvio que tem que ter, né, que a gente vai falar um pouquinho de modelo, mas são esses valores que são altamente transformáveis e que eles impactam de uma maneira positiva a vida das pessoas, né, então assim, são projetos de alto impacto para mudar modelos, mudar paradigmas, mudar formas de olhar as coisas, né, então a gente se conecta com pessoas dessa maneira e aí a gente viabiliza. Então tá vendo que a Spring Point, ela não necessariamente é aquela casa maluca. A Spring Point, ela não é uma empresa, ela é um movimento, ela é um pensamento em que pessoas se conectam e fazem coisas incríveis acontecerem. Perfeito. Conseguimos entender o que é, e quando você fala que é um movimento, eu consigo entender. Então, muito bem, eu já entendi, eu tenho um propósito, estou encontrando pessoas que têm um propósito parecido com o meu, mas o meu propósito está um pouquinho, não vou dizer além, é um pouquinho diferente das outras, porque eu, além de ter o propósito de fazer acontecer, eu quero proporcionar para essas pessoas a oportunidade de poder fazer acontecer. Então, eu imagino que houve um momento que vocês sentam e falam o seguinte: esse médico louco, esse dentista maluco, esse engenheiro doido que quer inventar um treco novo, o que ele precisa para fazer isso? Ele precisa de um lugar para ele sentar, uma tomada para ligar o computador, ou um telefone para ele falar, uma internet, um Wi-Fi. Foi isso? Para aí vocês concluírem que nós temos que ter um local onde vamos juntar essa turma? Foi assim?
Acho que é importante também contextualizar a Spring Point. É muito complicado falar do nosso modelo quando a gente tem um paradigma. Eu fiz administração, a gente vem de um contexto de mercado. O paradigma ele é muito competitivo e ele é muito fechado e ele é muito escasso. Né? Então as pessoas estão sempre assumindo que isso são premissas do mercado e da vida. A competição, a escassez e a gente começou a ter contato com esses vários movimentos pelo mundo que não acreditam nessas premissas. E a gente também está construindo nesse novo mercado. Então a gente acredita que o mercado ele não precisa ser competitivo, ele é colaborativo, ele é aberto e ele é abundante. Então, quando você fala isso, você está proporcionando um espaço para as pessoas criarem, as pessoas elas estão muito acostumadas com ambientes fechados, que alguém dá uma opção para elas executarem uma coisa. E ninguém sabe muito o que fazer quando aparecem milhares de opções para você realizar projetos e coisas, né? Então acho que é muito importante falar dessas 3 premissas da Spring: aberto, colaborativo e abundante, e não fechado. Então nesse contexto é meio natural, né? Quando a gente conversa com outras organizações que também estão trabalhando nesse sistema, é meio natural que os recursos vão estar lá disponíveis, a gente vai receber projetos, as pessoas vão se conectar livremente, a competição ela não vai acontecer porque a gente sempre se associa para criar coisas novas. Então a gente fala muito da troca de paradigmas, que fica um pouco mais claro para explicar, né? A gente tenta estimulá-los a pensar dessa maneira, porque assim, é o que a Júlia falou, assim, esse é o que a gente pensa e esse é o ideal que a gente acredita que esse é o futuro. E de verdade porque a gente tem acompanhado bastante várias movimentações de tecnologia e futuro também, né? Então assim, também tem esse meio de transição, que as pessoas elas não sabem que isso existe. Né? Eu estou querendo chegar nesse ponto, né? Porque elas se sentem prisioneiras, né, daquela corporação. Quando elas saem de lá, é engraçado, né? Porque você sai da corporação, a corporação não sai de você. Ou seja, isso é o mais que evidente de que a corporação, essa caixinha abstrata, ela está na cabeça das pessoas. Então essa cultura fechada, essa competição, ela vem muito desse sistema educacional, desde a escola mesmo que a gente teve, né, até quando você entrou ali, você tinha que fazer o processo seletivo, você tem que subir, você tem que ser melhor que o seu colega, treinar para você subir da sua... 20 anos de condicionamento. Exatamente. Então assim, é complicado a gente chegar para a pessoa e falar, olha, acredita que esse mundo existe. Então por isso que há várias pessoas que falam, nossa, isso é uma utopia. A gente fala, sim, nós somos edges mesmo, nós queremos ser edges, mas a gente está trazendo essa nova mensagem, mas justamente para provocar muitas pessoas. Então pessoas que conseguem entender e vão, porque é o momento da vida. A gente não fala que não é certo ou que tem certo ou errado, a gente está falando que são modelos novos, né? E tem pessoas que não, que vão. E essa nova geração é engraçado, que a gente tem uma distância entre gerações absurdas. Essa nova geração entra e fala, não, é isso mesmo, é isso que eu acredito. Então, ela já vem contestando tudo aquilo, ela já chega contestando. Eu falo que ela já vem desintoxicada, sabe? E não aceita, né? Contestando e não aceita. Eu vou usar minha ignorância, posso? Por favor, me deixe usar minha ignorância. Eu vou tentar, de novo, tangibilizar um pouco mais do que nós estamos falando aqui. Eu sou um professor e tive uma ideia de um aplicativo fabuloso que vai revolucionar o jeito que as crianças vão aprender matemática. Preciso desenvolver esse aplicativo, não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer, não tenho dinheiro, não tenho nada, mas tenho uma ideia maravilhosa que eu quero fazer acontecer. Por que eu iria na Spring Point? Ou por que a Spring Point seria o lugar onde eu deveria falar, eu tenho um treco aqui, querem me ouvir? Eu vou chegar lá, vai ter uma banca de examinadores para examinar minha ideia, para ver se ela é aceita. O que acontece? Me conta. De novo, eu sou ignorante, estou de fora aqui só. Bom, na realidade, assim, isso que você está falando é o que acontece na Spring. As pessoas têm ideias e elas não sabem como vai. A gente está num processo na Spring também, eu tenho que ser bem clara aqui, bem transparente, que a gente está aprendendo a lidar com essas entradas de projeto, né? Mas, por exemplo, a gente tem várias solicitações desse tipo. Entrou uma ideia bacana, o que a gente faz? Primeiro momento, né? A gente conecta, né? Que a gente está desenvolvendo nosso algoritmo de rede que vai buscar pessoas que se interessam por este assunto, né? Óbvio que nesse primeiro crivo tem uma curadoria nossa e das pessoas que estão mais próximas da gente, que fala, puxa, esse projeto realmente ele tem um impacto bacana, né? Levantei o dedinho aqui para perguntar. Vou interrompendo porque é a minha ignorância em ação. Como é que essa ideia entra lá? Tem que ser um amigo meu que tem que me levar, eu acho um site, eu telefono para algum lugar, alguém me conta. Como é que essa ideia
chega lá. E vocês? Hoje a gente tá muito entre pessoas. Então Sim. tudo é... A gente fala assim, nossa, como que é o processo? Fala assim, como que seria o processo se você estivesse entre amigos? É meio igual, assim. É meio igual. Então, basicamente, assim, as pessoas se conectam, elas entendem o propósito, elas querem levar um projeto e elas conversam com a gente. E hoje a gente conecta as pessoas que a gente acha que faz sentido. Alguém conduz até você essa pessoa. Isso. Não, é isso? não agenda, não é a rede. Não tem um reclame numa revista dizendo Spring Point, aqui estão os anjos. Que a gente vê por aí, né? Não aqui, tem. Se você tem uma startup, vem até aqui que nós vamos encontrar o investidor. Nem é a nossa pretensão fazer isso, porque a gente fala assim, a gente trabalha, de novo, que a Júlia falou, é uma cultura um pouco diferente, e a gente entende que ao invés da gente sair correndo atrás das pessoas, as pessoas vão se conectar pelo nosso propósito, e automaticamente elas vão vir, né? Parece até uma coisa meio mística, né? Mas é verdade. Assim, não, mas eu acho que é absolutamente natural. É um processo de seleção natural. Deixa eu dar meu pitaco, peraí. É isso aí. Meu pitaco. Essa semana, ontem eu tive uma conversa com o pessoal, porque eu estou tentando montar um sistema de assinatura. Então, falando, cara, assine o Café Brasil, pague R$10 por mês, e aí você vai receber o quê? Tudo aquilo que você recebe hoje. Como assim, cara? Vou pagar R$10 para ter o que eu já tenho de graça? Se eu não pagar, você vai receber igual. E se eu pagar e a Júlia não pagar, os dois vão receber igual. Mas por que eu vou pagar por um negócio que eu já tenho gratuito? Pela oportunidade que você tem de fazer parte deste projeto. Você vai dividir comigo esse propósito e vai ter certeza que o dinheiro que você vai dar aqui vai voltar para você, porque esse dinheiro entrando com muita gente, nós vamos poder ficar maior, vai ampliar, vai ter mais serviço, vai... Muito bem, né? E aí o cara entrou, eu tava conversando com o cara e o cara me contando, não, mas peraí, você devia fazer o seguinte, cara, faça em vez de R$10 por mês, faz um negócio de 6 meses que o cara paga e você dá um desconto para ele de R$2. Eu falei, cara, gente que quer o desconto de R$2, eu não quero nesse projeto. Não é esse povo que quer aqui. Exatamente. Eu não quero um cara que vai vir para discutir para mim se tem 2%. Esse cara não entendeu nada. Eu quero um cara que está absolutamente desprendido dessa questão, porque eu sei que a hora que eu reunir gente desse jeito, esse público tem um conteúdo, uma capacidade de executar que não tem os caras que vieram buscar desconto. Essa turma é do Faustão, cara. Eu não quero vender shampoo aqui. Exatamente. Quem é esse povo? Então eu já sei que eu nunca terei 10 milhões. Não vou ter nem 1 milhão. Talvez eu tenha 100 mil, 30 mil. Mas são 30 mil que fazem a diferença porque estão juntos por causa de um propósito, né? Me parece que é nessa linha. É bem pra isso que você falou. É legal que você já respondeu tudo, porque assim, a gente fala que a gente trabalha com um processo de cocriação, né? E é até legal porque, por exemplo, até o professor José Pacheco, né? Ele fala assim que o ser humano, ele não foi feito para trabalhar, ele foi feito para cocriar. Né? Cocriar é o que? Fazer algo juntos, de uma maneira natural, que o ser humano nasceu, veio para o mundo para fazer. Então isso é um processo natural, só que isso acontece quando você tem vínculos reais. Esses vínculos reais, eles partem desse propósito, né? Então assim, então é meio que natural. A gente fala, vem quem tem que vir. Sim. Fica quem tem que ficar e vai quem tem que ir. E eu não tenho nenhuma preocupação com relação a isso. E é super tranquilo. E assim, eu acho que ter esse pingo de sanidade, essa clareza, acho que para qualquer business isso é super importante. É uma seleção, e é um respeito, é uma seleção natural. É uma seleção natural. Até vindo para ser um pouquinho mais... Eu não quero usar pé no chão porque parece que é depreciativo, não é depreciativo. Pé no chão quer dizer o seguinte, é voar pouco, é voar menos, entendeu? Pode puxar. É aquela história, você aprender que eu tenho que saber dizer não e dar o unfollow nas coisas, né? Até para minha carteira de clientes, eu tenho que dar uma olhada nela e falar assim, bom, eu tenho uma padaria, eu tenho X clientes e tem alguns que não me servem porque eu não quero. Não é porque ele vem aqui e compra o pão como todo mundo, esse cara não é bom para mim, eu não quero ele aqui, ele não me serve porque ele está me consumindo coisas que o dinheiro não paga, né? Eu quero as pessoas que vêm e que me fazem crescer e que vão ampliando. Então, eu falei isso tudo porque você tocou num ponto para mim que é crucial, sabe? Que é essa coisa da seleção natural. Vão se agregar e vai se formar um núcleo, e como o núcleo de vocês vai ter mais 5, 6, 7, 8, de um belo dia vai ter uma macro reunião de núcleos. Esses núcleos vão se juntar todos, né? Mas eles funcionam como pequenos núcleos de tribos que estão unidas em torno de um propósito comum. A ideia é que sejam pessoas que se conectem por propósito. Por exemplo, o nosso grupo é muito claro, né, que são criativos e são muito makers. A gente gosta de fazer coisas virarem realidade. Existem outros movimentos de redes em São Paulo, no Brasil inteiro, outros que são mais redes de pesquisa, outros que são redes mais de educadores. O que a gente está tentando criar aqui é um exemplo de um novo tipo de ecossistema
tanto de trabalho como de econômico mesmo, né? E que esse modelo ele seja replicado, ele seja testado, porque senão não vai ter, a gente acredita que ele não vai ser uma coisa estática, né? E esse é o futuro que a gente entende, que a gente consegue ver para lá, né? Então a ideia muito da Spring, além da gente fazer o que a gente está fazendo, fazer coisas incríveis acontecerem, é também começar a criar esse novo tipo de ecossistema, né? Esse novo tipo de pensamento, trazer esse novo paradigma para outros tipos de indústrias e categorias de trabalho, né? Falando um pouco, as pessoas sempre perguntam na prática, né? Como que aquela casa se paga, né? Na prática... Essa era a pergunta agora. Eu estava até preparando uma pergunta tão legal aqui. Desculpa. Né? Eu recebo tanto essa pergunta. Eu ia falar pra você o seguinte, aqui, vem cá, é lindo, maravilhoso, ainda precisa de água, precisa de esgoto, precisa de luz, precisa de gás, precisa de pagar o IPTU. Como é que é essa coisa assim? Mas você sabe, as pessoas elas me perguntam assim com muita ansiedade, às vezes dá vontade de responder assim, sabe? Como é que paga a conta de água? Como é que paga dá vontade de responder às vezes, mas quem disse que a gente paga? Quem disse que talvez esse recurso não seja compartilhado? Quem disse que talvez... Entendeu? Já para a pessoa começar a entender que os valores que giram ali são totalmente diferentes. As formas de entrada e saídas de fluxos financeiros também são diferentes. E quando você fala aqui no Brasil, quem sabe, eu já estou vendo um gato no poste do vizinho. A gente é uma ponte, né? Então não adianta... A gente gostaria muitas vezes de romper com certos sistemas, mas às vezes você precisa coexistir com algumas coisas. Então, na prática, hoje tem muitos projetos que as pessoas levam. A gente faz muito projeto com empresa também. E uma porcentagem desses projetos ficam para Spring Point. Tá. Então, esse é o nosso modelo é uma taxa. Uma taxa da Spring Point. Esse hoje é o que está um pouco sustentando o modelo. Isso como modelo de transição. Mas é muito interessante, assim, a gente entender que quando você começa a trabalhar num paradigma aberto, os valores, eles começam a se mostrar de lugares que você não esperava. Então, hoje, essa taxa da Spring Point são as pessoas que querem colocar lá. Então, as pessoas levam os projetos para fazer lá e elas falam que querem deixar uma taxa para Spring Point. Isso não é uma regra. A gente não impõe. As pessoas veem o valor, igual você falou, né? As pessoas veem o valor e elas falam, cara, eu tô aqui, eu vivo essa rede, eu vivo essa casa, eu quero deixar um valor aqui. Então, é assim que funciona. E a gente acredita muito nisso e muitas vezes a gente teve a oportunidade, talvez, de impor coisas ou aceitar certos tipos de projeto. Mas eu acho muito que o valor ele sempre vai ficar evidente. E se você não foca no valor que você está gerando, você precisa depois investir em coisas para inventar um valor que não existe. Entendeu? Então o projeto ele fica todo ao contrário. E a gente passou por umas coisas muito interessantes, assim. Quando você pega um ambiente e abre, né? Então, como assim eu posso vir trabalhar daqui? Como assim eu posso vir trazer um projeto sem você me cobrar? As coisas os valores vêm de outros lugares. Então, a casa começa a gerar um fluxo e as marcas começaram a prestar atenção na casa e elas estão querendo ir para lá e estar presentes de alguma forma, né? Então, isso é um valor que você só tem quando você se disponibiliza para abrir e gerar um valor, né? A gente começou a criar círculos de discussão em palestras e várias empresas estão se interessando em se juntar e gerar algum conteúdo com aquilo. Vocês têm interlocutor nessas empresas? Super. Tem? Consegue ter interlocução? Ou vocês vão sofrer a síndrome da Kaiser, que você chega no carnaval, liga a televisão, está lá o desfile da escola de samba maravilhoso e você não sabe se o logotipo da Kaiser é um carro alegórico ou é a Kaiser fazendo propaganda, porque a única forma que ela vê de tirar proveito daquilo é a porra do logotipo na Rede Globo, que é o que vai me dar retorno, por isso eu dou 10 milhões. E você fala, não é isso que eu quero, não, tira, eu não quero esse logotipo aqui, né? E encontrar um interlocutor que compreenda isso dentro desse ambiente corporativo normal é um negócio dificílimo, né? Porque os caras não vão entender o que estão falando. Mais ou menos, o que acontece? As pessoas entendem e as organizações, elas estão muito, muito carentes de relevância, valor e projetos verdadeiros. Então, quando elas tem contato com a gente, que é um espaço em que as pessoas estão genuinamente se conectando para criar coisas novas, é muito forte, assim. Muitas vezes a gente não está falando o mesmo idioma, mas o valor gerado nesse espaço criativo é muito evidente para todo mundo, entendeu? Porque o formato tradicional, o mais fechado, tem muita dificuldade de gerar insights, inovações e criar coisas novas. Então, quando eles entram em contato com um espaço que está vivendo isso, é quase que um oásis, assim, tipo, a sensação que eu tenho, assim. Eles sentem que é uma garagem, é a garagem deles que eles não podem criar dentro de uma corporação.
Sim. Então, às vezes fica até um espaço meio do divã deles. É o divã. A gente estava até brincando agora no carro, né? Assim, quais são as, qual é o que faz com que as empresas, as startups chegam até a gente, né? E a gente fala que pelo primeiro step a gente chama de medo, tá? Então, o que acontece? Que é o que a Júlia falou um pouco do contexto, né? Então a gente acredita muito nesse novo contexto de mercado, que vai ser o futuro, mas o que está acontecendo agora? Acontece uma movimentação muito rápida pelo avanço tecnológico, por N coisas, evolução cognitiva. Então o mercado ele está mudando muito rápido, né? E tem coisas que as pessoas não estão acompanhando e muito menos as empresas que a gente chama de transatlântico. Então assim, não dá para dar cavalo de pau em transatlântico. E assim, isso gera muita curiosidade pelo medo, né? Então, por exemplo, uma cooperativa gigante de táxi, que antes ela era, né, ela tinha uma super estrutura, ela precisava de zilhões de departamentos, aparentemente estava tudo ok, e de repente me aparece um aplicativo onde eu não preciso nem de um atendente, eu não preciso nem de um RH, porque quem na realidade está avaliando meus taxistas são os consumidores. Ou ele nem por exemplo, um Easy Taxi ou um Uber, ele não tem nenhum táxi, não tem nenhum carro, né? Ou seja, mudou totalmente o paradigma. Isso está acontecendo da noite para o dia, né? Então, as empresas e as pessoas, elas falam, puxa, eu só soube que isso aconteceu quando eles lançaram. Quando foi que eu não entendi a mensagem dessa mudança, né? Então as empresas e as pessoas, elas vêm muito carentes disso. Então quando eu falo pessoas, são pessoas assim dentro de corporações que se interessam pelos conteúdos que a gente tem discutido na casa, para eles entenderem um pouquinho, né? Então quando eles chegam a gente e eles passam um desafio, e é legal que eles vão sempre aos pouquinhos, né? Vão fazer uma palestra, vão fazer um talk, depois passam um projetinho lá, mas a ideia é muito isso, né? Eles ficam se questionando, né? Por que o meu modelo, será que o meu modelo de negócio faz sentido? Será que minha comunicação faz sentido? Será que a minha estrutura organizacional faz sentido? Será que meu método de pricing está fazendo? Será que meu produto está fazendo sentido ao consumidor? Então, tá vendo que as perguntas deles estão bem categorizadas. E a nossa retórica, a nossa pergunta de volta para eles é: por que você precisa desse modelo? Por que você precisa desse produto? Por que você precisa dessa estrutura? Porque talvez elas não existam mais no futuro, né? Então, esse tipo de provocação é que a Spring Point ela se propõe a dar para as pessoas, né? E em cima disso, a gente acaba gerando vários tipos de projetos. Por quê? Porque quem se junta à Spring Point, os autônomos, as agências, outras empresas também de tecnologia, são exatamente pessoas que estavam dentro de corporações, que estão acompanhando essa velocidade de pensamento de mercado e de tecnologia e que sabem, sim, que a gente pode criar alguma coisa nova. Só que, assim, para criar uma coisa nova, não existe uma ferramenta, não existe um método, não existe um processo, não existe uma metodologia. O que copiar, né? Vamos fazer como fizeram os outros, só que melhor. Não é assim, né? Não existe mais isso. Então, é um pensamento muito antigo de você achar que tem uma receita de bolo para você construir uma coisa que não existe. Né? Imagina só que a gente fala bastante, né? A maior empresa que vai aparecer em 2020, ela nem nasceu ainda. Ela provavelmente está incubada na cabeça de um menino de 15 anos, 13 anos hoje. Então, como é que você... E pensar... E tá vendo que começa a mudar totalmente todos os conceitos, até de sucesso, né? Porque as empresas, elas não vão fechar, elas vão se transformar, né? Hoje a gente tem bastante exemplos de empresas que estão fazendo esse movimento, a própria Adidas. A gente sempre fala de... A gente tenta trazer para as empresas um pouco dessa sanidade, um pouco disso, né? Então, a gente tem também acompanhado vários movimentos de fora, né? A própria Singularity, a Universidade, né, da Califórnia, que é do Google com a NASA, eles também estão tentando descobrir isso, né? Só que é aquela coisa, é muita pretensão você tentar mapear tudo, não dá. Então, o que a gente fala? A gente tem que deixar as coisas um pouco fluírem, né? E essa velocidade que a gente chama de desenvolvimento exponencial, ela tem assustado todo mundo, né? Vocês já pararam para pensar que... Provocação de novo. Ótimo. Isso possa vir a ser uma bolha da internet 2, a missão? Vamos parar de novo aqui, ó. Eu vou continuar tendo que comer pão feito pelo padeiro na padaria. Eu tenho que continuar a comer arroz plantado na terra por alguém plantando. Não estou discutindo se alguém é um robô ou um ser humano. Alguém tem que botar um grão na terra, tem que brotar e tem que colher aquilo para eu poder comer o meu arroz, né? Eu preciso de um teto para me cobrir da chuva, né? E preciso de um jeito de me locomover de algum lugar para o outro, nem que seja para ir na missa domingo, que eu não vou assistir a missa pelo Skype, eu não vejo muito sentido nisso, né? E que no final das contas vai chegar uma hora que aquela coisa tá tudo lindo, maravilhoso, mas não tem sustentabilidade. Por exemplo, Uber 2, a missão, vamos lá.
É maravilhoso, mas não vi ninguém ainda dizendo legal, deu certo, tô ganhando dinheiro, tá se pagando. Não tá, só tá botando dinheiro. É fabuloso. Eu, como consumidor, eu tô no céu, mas me preocupo de imaginar que esse velhinho não tá recebendo a grana que ele precisa para viver. Enquanto tá no embalo, vamos lá, eu quero ser o primeiro a chegar. Mas o dinheiro tá indo e não tá voltando. 99 táxis, igual. O dinheiro vai e ainda não voltou. E não se sabe se esse dinheiro vai voltar, né? E pode ser que chegue um momento, alguém vai falar, bom, cara, acabou, não tem mais o que botar, preciso começar a ter de volta. Porque senão eu não vou remunerar o dinheiro que eu botei aí. E aí tem uma engrenagem gigantesca que é aquela que valoriza o dinheiro, né? A história, vocês comentaram, mas não deram nome aí. Qual é o payback? Entendeu? Vamos fazer? Vamos. Payback. Para eu botar meu dinheirinho aí, eu preciso saber quanto volta lá, né? Isso foi o que aconteceu com a bolha da internet. Você criou aquilo, era genial, maravilhoso. Um belo dia os caras falaram, me dá o dinheiro, e o dinheiro não existia. Pum, estourou a bolha, cai tudo e começa de novo. É legal. O que aconteceu de lá para cá? Veio muito mais elaborado, foi uma filtragem, acabou a baboseira, né? Então, ó, o povo que estava lá fazendo loucuras não faz mais loucuras porque tem que respeitar um determinado modelo, que é aquele modelo que eu tinha um texto até que eu escrevi um tempo atrás falando do Japão, né? Falando que o Japão, que chegou uma época, o Japão era a segunda economia maior do mundo, e eu nunca me conformei com aquilo porque não tinha terra para plantar, sabe? Não cabe mais gente lá, é uma ilha, cara, acabou, não tem recurso, não tem tijolo para botar em cima, né? Vai chegar uma hora que não dá mais, de algum lugar tem que vir a terra, né? E o cara que tem a terra, de repente, vai ficar mais importante do que eu tenho dinheiro, porque eu tenho dinheiro, mas não posso comer porque não tem terra, né? E o dono da terra pode virar o jogo, né? Vocês não têm medo que isso... É que essa pergunta ela é muito profunda, né? Porque o que acontece? A gente está estudando e com muita convicção, com muita coisa por trás, que a gente realmente entende que a gente está mudando de paradigma econômico. E aí a gente pode falar de autores que estão explorando isso, o Don Tapscott está explorando isso, o Jeremy Rifkin está explorando isso, o Bruce Mal está explorando isso, o Douglas Rushkoff está explorando isso. O que esses autores exploram? Eles mostram que os movimentos tecnológicos eles estão reinventando os ativos. Então o conceito do que é um ativo vai mudar muito, as formas como a gente trabalha vão mudar muito. Isso falando das tecnologias que já existem hoje, né? O Jeremy Rifkin ele fala muito da economia de custo marginal zero, né? O que vai acontecer numa teoria econômica em que as produções, ele dá um exemplo muito de universidade, né? Quando um curso não tem mais custo. Hoje um curso não tem mais custo, porque você põe no YouTube e qualquer pessoa pode assistir. Sim. Então os conceitos de valores vão mudando. E isso tudo vai mostrando que as bases do capitalismo, que é uma base de premissa de escassez, elas vão mudar. Então a gente estuda muito essa frente teórica que entende que o capitalismo ele não vai ser mais o paradigma, provavelmente na nossa geração, ele não vai ser mais um paradigma que vai estar imperando. Então, só um detalhe. Quando ela falou esse negócio do capitalismo, caiu o iPhone dela no chão. E esse barulho foi o iPhone da Apple. Não é o Samsung maravilhoso, um smartphone, caiu no chão e fez um barulho. Mas isso é muito interessante, porque eu vi essa semana um quote no Facebook que falava assim: o capitalismo fez o seu iPhone. O cara falava assim: o capitalismo não fez o meu iPhone, foi uma pessoa que fez o meu iPhone. As pessoas que fazem pão, não são as organizações que fazem pão, são pessoas. Então hoje a gente fala que as pessoas vão se organizar de novas formas para provavelmente fazer as coisas que a gente precisa como para viver. Mas as formas como a gente vai se organizar vão ser diferentes pelas tecnologias que a gente está vendo, né? Isso tudo é muito embasado por frentes tecnológicas. Daqui a alguns 2, 3 anos, a gente vai ver as impressoras 3D fazendo casa, a gente vai ver a inteligência artificial vai ficar mainstream, a gente vai ver os trabalhos se reinventando e vai ser um mundo de muita abundância de inteligência e informação, né? E aí, Douglas Rushkoff, que a gente adora, ele fala uma coisa interessante, assim: a gente vai criar modelos para essa nova economia, só que é desafiante, porque a gente cria esses modelos novos, só que a gente só leva eles a sério quando eles são validados pelo paradigma antigo, né? Então, será que uma startup revolucionária ela só vai ser validada quando uma grande empresa do modelo antigo comprar ela? Então, assim, a gente sente já na nossa vida o impacto dessa nova economia. E isso assim, o que motivou a gente foi porque a gente estava observando uma falência real dos modelos antigos. São modelos que as estruturas muito sólidas, elas não conseguem responder a essa tecnologia exponencial que a Karine falou, essa evolução exponencial.
Então, se a gente vê estruturas muito sólidas que não conseguem responder, mas ao mesmo tempo elas precisam se adaptar, mas não conseguem. Então, é uma questão de reorganização. Provavelmente são trabalhos similares, obviamente vai precisar comer, vai precisar plantar, vai precisar morar, mas a forma como a gente vai se organizar para fazer isso, talvez não precise ser a mesma da época industrial. Eu acho que tem um coach que a gente gosta bastante do Buckminster Fuller, que a gente fala bastante disso. Fuller. Eu vou confirmar com vocês. Aí você põe lá no descritivo. Que a gente fala assim que você não muda um sistema, uma organização, um pensamento assim, batendo de frente, né? Então, como você muda, né? Você muda estruturas e sistemas quando você cria um outro modelo e torna o antigo obsoleto. Então a gente acredita muito nisso. Gutenberg fez isso com os monges. Com os monges, aí um cara inventou o linotipo e detonou. E aí veio o offset e detonou, e depois ele detonou e um detonou o outro, né? E a gente acredita que a gente está exatamente nesse estágio. Por quê? É o que a Julie falou. A gente está bem nessa curva exponencial, onde, por exemplo, né, se a gente vê o que é essa curva exponencial, explicando um pouquinho para todo mundo, né? Então, imagina quanto tempo durou da Revolução Industrial até o carro, até a televisão, até a comunicação, o seu iPhone. Você está vendo que o tempo ele vai diminuindo. Daqui para frente, isso aqui vai diminuir muito mais, né? Então tá tudo muito mais rápido e tudo vai ficar muito mais rápido. Então só deixa eu dar um detalhe para ilustrar isso aqui, que é uma delícia. Tá bom. Você que está nos ouvindo aí dentro desse busão com esse fone enfiado no ouvido, ou você que está dirigindo o seu carro ou correndo aí, tente imaginar a sua vida sem Waze, Netflix, WhatsApp, Uber. Se eu falasse esses 4 nomes 3 anos atrás, ninguém ia entender nada. Exatamente. Nada. E você olha pessoas e fala, como é que eu vivia sem isso, né? Então, e imaginar o que será isso daqui a 5 anos. A minha filha outro dia trouxe para mim lá, pegou essa maldição, acho que é Snapchat. Qual é que tira foto das pessoas? Esse Snapchat. E agora me trouxe um lá com um aplicativo que eles botaram lá dentro agora que troca a face da pessoa. Pega você e põe o rosto dela em você e você olha assim, sou eu, porém com o rosto da outra pessoa, num celular na minha mão, feito na hora, online, com a qualidade meia boca, mas eu tava olhando para aquilo e falando, daqui a 5 anos os caras vão fazer um filme com o Humphrey Bogart, que morreu há 60 anos atrás, e ele vai desempenhar o filme e vai ser o ator daquela época, sem o cara estar vivo, sem existir, sem nada. Quer dizer, cria-se uma... É impossível pensar o impacto disso eu vou ter uma aula sobre teoria da relatividade dada por Albert Einstein. Exatamente. E ele vai estar na minha frente nessa sala e eu vou falar, cara, posso pegar nele? É isso que a gente chama da singularidade, né? Que aí quem puder pesquisar um pouquinho mais sobre isso, assim, é quando você vai ter acesso a todas as informações, não vai existir mais essa relação de tempo que a gente tem, como a gente está falando, que você está falando, a gente pode ter tudo ao mesmo tempo, né? E é um pouco da provocação que a Spring Point ela se propõe, né? A gente fala bastante agora que todo mundo pode, né? Quem é que fala isso mesmo? O Peter Mal, né? Acho que Bruce Mal, ele fala, agora é a primeira vez, né, no tempo da humanidade em que você tem acessos tecnológicos, você tem uma mente sã, você tem essa motivação muito clara, né? A gente pode fazer tudo, na realidade. Você pode se conectar com qualquer pessoa, com qualquer empresa. Sim. E aí a gente pergunta, e agora o que você vai fazer então, se você pode fazer isso? Então, um pouco a Spring ela surge para ter essa questão. Ok, empresa, né, você tem essas informações, você tem esses recursos, né? O que a gente consegue fazer junto, né? Não, mas o que é legal também que você puxou, assim, falando um pouquinho, como é que as pessoas vão se organizar, né? Como é que o padeiro vai se organizar, como é que as cidades, a população vai. Então vai ter também essas novas reestruturações, né? Onde a gente começa a estudar também, que são as novas narrativas. Hoje a gente tem uma narrativa onde já está sendo desconstruída. Então, por exemplo, as nossas concepções de liderança, de organizações, de política e etc., né, elas estão, eu não digo que elas estão se destruindo, né, elas estão se desenvolvendo, elas vão se transformar em outras coisas. As pessoas param de pensar em lideranças políticas dessa maneira, né, porque elas passam a desacreditar nesse tipo de sistema e novos sistemas vão surgindo, né, e assim, eles vão se transformando. Então essas novas narrativas, naturalmente, né, uma seleção natural, como a gente estava falando, elas vão desenhar esse futuro. Né? Então, acho que até um pouco puxando agora para
essa preocupação mais social que a gente tem, assim, não tem o que a gente ficar preocupado, porque novos movimentos estão surgindo, assim como a gente é um movimento que está dentro de corporações em outros tipos de ecossistemas, né? Mas a gente também surge dentro desse medo, desse caos que a gente chama, e que é super benéfico, né? Então acho que a gente tem que ter um olho muito positivo em relação a isso. Né? Eu lembrei que eu ia falar, a gente fala muito de evolução exponencial. A gente estava vendo uma aula semana passada que teve um gráfico que me chamou muita atenção, porque eu acredito muito nessa evolução exponencial. A gente está passando por isso, as coisas cada vez mais rápido, enfim, as grandes previsões levam para isso. Mas esse gráfico mostrava como a tecnologia exponencial ela tende a estagnar por questões culturais. O que isso quer dizer? Todos os recursos para a gente continuar evoluindo estão disponíveis, sim, mas as pessoas estão tão arraigadas a sistemas arcaicos que elas não se... enfim, isso é super difícil, claro, mas elas não conseguem se adaptar a toda a potencialidade desse novo. Essa é a história da humanidade, né? A humanidade precisou de guerras para evoluir na velocidade que ela foi, porque a guerra exigiu uma postura de evolução tecnológica tão brutal que a cabeça não foi atrás. Quando terminou a guerra, o mundo tecnologicamente tinha ido muito à frente, a cabeça ficou lá atrás, e ela, até alcançar aquilo... Agora imagina hoje em dia, eu consigo imaginar o seguinte: eu, quando era moleque lá em Bauru, que eu tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, uma vez eu estava passando na rua, perto da minha casa, e encontrei uma revista jogada no chão, e era uma revista de sacanagem, sueca, que não tinha sexo explícito, mas tinha mulheres nuas, homens nus, em preto e branco, com uma letra que eu não conseguia entender, porque era sueco aquilo, e aquilo era uma revolução. Eu peguei aquela revista e falei, me escondi aquilo, mostrava para meus amigos, cara, olha isso, era uma foto em preto, me lembro da foto, em preto e branco, de uma mulher nua, e aquilo era um absurdo. E hoje, o moleque de 10 anos tem isso no smartphone do quarto dele, que isso. Muito mais que isso. Ele vai ver coisas do Arco da Velha ali. Quer dizer, tem que ter um impacto cultural nessa história. Não dá para... Ninguém sai. O ser humano não sai incólume disso, né? Eu não sei o que vai custar isso. Eu não sei se e talvez o custo seja exatamente nessa revolução de costumes que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, eu fui criado numa época em que tinha coisas bastante rígidas ali, né? E eu estou vivendo uma época agora em que de repente é normal. Até ontem eu botei uma pesquisa nova, criei uma pesquisa nova do Café Brasil, vou botar no ar agora. Quando eu fui a pergunta sexo, eu botei masculino, feminino e transexual. Que demais. Botei primeiro como piada. Primeiro eu botei piada, vou fazer uma piada. Depois que eu pensei mesmo, falei, cara, mas não é piada, bicho. Essa discussão está acontecendo neste momento na sociedade. Super. E está se colocando isso como uma coisa efetiva, então eu botei os três. Falei, não é piada não, eu botei de forma séria, aí parei e falei, cara, olha a minha cabeça, onde é que está indo o tipo de mudança que aconteceu e que não vai na velocidade exponencial da tecnologia. E aí você olha o que está acontecendo com o Brasil hoje, é exatamente isso. Grupos defendendo um lado, defendendo o outro, e tem muita coisa ali que é absolutamente cultural, né? E tem a gente se inspira muito, né, com algumas pessoas. Uma delas é o Peter Diamandis, que a Ká falou, que ele tem um livro que muda muito minha vida. Assim. Como é o nome dele? Peter Diamandis. Se escreve Diamandis. Ele tem um livro que chama Abundance em inglês, que mudou muito minha vida. Ele foi o idealizador da Singularity University, e nesse livro ele mostra como, a gente fala muito de tecnologia, mas é porque é o framework da sociedade, mas ele mostra muito como a tecnologia está evoluindo num ponto em que todos os recursos tendem a ser acessíveis para qualquer pessoa. Então ele mostra exemplos de desalinização da água para deixar a água abundante, exemplos de agricultura, exemplos também de impressora 3D que fazem casa em uma semana. Isso tudo para falar que as necessidades básicas dos humanos, tecnologicamente, tendem a ser supridas rápido. Qual que é o ponto? O ponto é que as pessoas realmente, elas não focam nisso, entendeu? A Ká fala muito de valores, mas é que realmente esse é o ponto. Se o foco da sociedade fosse realmente focar em fazer as mudanças necessárias, os recursos estão aí, não tem limitação nenhuma. Só que o condicionamento tradicional nosso, ele não permite que a gente veja o que está disponível para resolver os problemas de hoje. E eu diria até mais que isso, eu diria que a gente tem um conformismo muito grande de ficar esperando que algum empresário faça e traga. Exatamente. Tem um documentário que tá no ar, acho que na Discovery, se eu não me engano, que está mostrando o menino do Tesla, o Tesla. Sim. Ele é sobre energias alternativas. Eles foram entrevistar vários caras, né?
E pegaram os caras da Tesla lá que desenvolveram agora uma bateria que você põe na tua casa e ela pega energia, ela estoca energia e o cara depois mostrando uma conta. Falou o seguinte, o lance não é estocar energia. O lance é fazer uma rede de baterias tão grande que ela autoalimente a cidade. Exatamente. Entendeu? Então a minha bateria, não preciso de tudo aquilo, eu dou um pouco para você, você dá para ela, e aquilo se autoalimenta. Mas foi necessário um empresário enxergar aquilo, fabricar para vir entregar, né? E acho que a discussão é oposta. Eu tive ontem essa discussão no grupo do Podcast Café Brasil, que a gente criou no Telegram. Aliás, está uma festa aquilo lá. E a gente estava lançando exatamente essa questão toda da pirataria, de livro grátis, de conteúdo grátis. Quem remunera o cara que faz o conteúdo? Chegamos naquele lance de novo da assinatura que eu falei dos R$10, né? E eu estava tentando explicar para eles, para falar o seguinte, cara, eu vou parafrasear o Dani. O Daniel bota assim, it's not about the burger, né? E eu estou botando o seguinte, it's not mesmo. About the money. Fala, não são os R$10, não é R$10. É o seguinte, é uma comunidade que junto, cada um botando R$10, faz um volume de coisa que muda o jeito de comportar. Então, você não vai ser obrigado a ir a uma livraria para pagar R$40 pelo livro do Luciano. Sabe por quê? Porque você está dentro de um grupo de gente que produziu uma situação tal que esse livro vai vir para você gratuitamente. É aqueles 10. No final do ano você botou 120, mas você recebeu 300, 400, 500 de 600, 1000 de conteúdo que você não tem como acessar hoje, porque para ter hoje você tem que ir comprar o ingresso para assistir a peça, comprar o ingresso para ver o filme, comprar o livro, vai gastar muito mais que isso. O que nós estamos propondo aqui é uma inversão de jogo, é que esse grupo, esse povo, esses caras que estão consumindo é que vão dar força para esse produtor, né? Eu já paguei muita plataforma aberta, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que no futuro as organizações que vão se manter pelo valor que elas geram, assim. Sim. E hoje a gente está muito acostumado de falar de preço e não de valor, né? Tipo, é totalmente diferente. E o lance que a pessoa não se tocou ainda é o seguinte, é que nós somos muita gente. Eu não preciso mais do que... 1000 caras com R$10 são R$10.000, entendeu? E a gente fala, mas 10 é nada. Não, 10 é nada, mas vezes 1000 é um monte. Que é a lógica da abundância. A lógica da abundância. Exatamente. Tem coisas muito legais, assim, que nem nessa, voltando um pouquinho da história, né, da Spring. Quando eu estava na Ásia, eu fiquei um tempo no Japão também para pesquisar um pouquinho novas culturas. E, por exemplo, cara, eu fui olhar, assim, as contas, os impostos e ver, eu falei, puxa, por que essa escola ela consegue sustentar, ela não tem esse custo? Quando eu fui ver, a escola onde os meus sobrinhos, eles frequentam, não tem funcionário. Não a própria garotada está envolvida. A própria garotada. Então, tá vendo que tem um aspecto cultural muito importante lá. Então, quem faz a limpeza, quem arruma as coisas, quem serve, quem coloca a comida na mesa, são as próprias crianças. Eu tô falando de crianças, assim, de 5 anos. Eu vi o filme, eu vi o vídeo mostrando. Aliás, passou um Fantástico outro dia, foi um escândalo aqui. A molecada, intervalo, vamos lá, toda a molecadinha passando pano no chão, curtindo. E eles replicam isso em casa. Ou, por exemplo, né, fiquei na casa da minha irmã um tempo, eu falei, cadê o lixeiro? Ela falou, não tem lixeiro, não precisa de lixeiro. A gente compra, eles pagam nossos saquinhos de lixo por reciclagem e por dia, diferentes dias, você leva o seu lixo onde deve estar o lixo, né? Ou tudo isso, a manutenção, né? Então eles são bem, assim, uma organização mais distrital, né? Eles conseguem se organizar de uma maneira em que não precisa. E realmente, se a gente pensar bem, né? Não precisa, né? E as pessoas aprendem a cuidar daquilo que é seu, né? Sabe o que a cabeça tradicional vai dizer você assim, que você acaba de liquidar com o emprego do lixeiro? Então, porque as pessoas, exatamente, esse é o pensamento que a Júlia falou, é o pensamento da perda, o pensamento da escassez, é o pensamento do perdi para alguém, né? Quem disse? Não, você tem outras oportunidades, que é um pouco dessa relação que a gente está tendo de várias discussões de novos modelos hoje, né? Então, é bem interessante a gente pensar como é que o ser humano, na realidade, assim, por que o ser humano tem tanto medo? Porque ele não consegue acessar novas possibilidades, né? Quem disse para ele que não existem outras formas? Quem disse para ele? Foram os 40 anos de condicionamento. Exatamente. Acho que esse ponto da escola, para mim, é muito parecido com o ponto do empreendedorismo que você falou, que as grandes empresas vão criar soluções. Acho que essa cultura da autonomia é muito importante, né? Por isso que a Karen fala muito da cultura que a gente está criando. Tudo é uma questão cultural. Tudo são paradigmas culturais. Então, se a gente tem uma cultura que um grande empresário vai me salvar ou que um lixeiro vai arrumar a minha casa,
não sei, as coisas tendem a continuar como estão. Agora, se a gente começa a criar uma cultura de que as pessoas entendem que elas conseguem acessar os caminhos para desenvolver potencialidades, é outro paradigma, né? É uma mudança cultural brutal. E acho que essa é a missão que cabe. Atenção, quem está me ouvindo aí. Vamos lá de novo, moçada. Nós que estamos aqui envolvidos nesse processo maravilhoso desse mundo podcastal, né? Usando o podcast, que é uma mídia fabulosa. Você que está ouvindo aqui, você está ouvindo a 1h15 uma conversa que está num nível de discussão que ganha de qualquer TV aberta, qualquer programa de rádio popular. Você não vai ouvir isso aqui do jeito que nós estamos fazendo, vai ouvir ali talvez condensado em 3 minutos com muita pressa e com um anúncio no meio, né? E nós estamos com uma proposta totalmente diferente, que não dependeu de nenhuma grande empresa, que dependeu da iniciativa de pessoas que se conhecem, senta aqui, vão conversar e a tecnologia faz o resto, né? Então, cabe a nós, como os geradores de conteúdo, falar muito disso, né? Porque a mídia tradicional não fala disso, ela vai falar do modelo tradicional, aquele modelo da zona de conforto, né? Que quero te vender shampoo, quero te vender a Melissa, ok? Então, tudo que eu estou mostrando aqui é para te tirar o teu dinheiro e trocar por um produto. E em algum canal nós vamos ter que começar a ouvir essa outra proposta que fala, não é bem assim. Exatamente. Eu quero criar um valor que seja irresistível a você e você vai dar o que você puder, porque aquilo te traz um prazer e você fala, cara, merece, quem me deu esse prazer merece ter de volta isso aqui, né? É uma loucura, isso é uma mudança cultural. Isso já acompanhei muitas organizações que estão indo por esse caminho e, cara, é por aí, acredito muito por aí, que é o valor e não o preço, assim, né? Você falou um negócio interessante, que eu li uma frase que fala, nossa, é muito isso, né? Que as organizações vão criar os problemas para os quais elas são a solução, né? Exatamente. Então, assim, será que aquele problema é real? Olha o problema, será que ele é real ou será que existem outros caminhos, outras possibilidades, né? Será que eu já não consigo acessar as soluções que eu preciso, né? Uma coisa que a gente sempre convida as pessoas lá, né? Por isso que a gente tá meio que... É engraçado que não é a gente que cria, são as pessoas que estão criando esses cursos, e assim, é um convite à desconstrução cultural. Tem programas agora que os meninos criaram, que é de desaprendizagem, de vários tipos de coisas, porque assim, a gente vê que é o que você falou, assim, as pessoas não conseguem pensar diferente, né? Elas não conseguem entender esse valor, né? Então até um convite para quem não está entendendo ainda que é esse valor, né? A resposta está em você mesmo. Desconstrói a sua concepção do que é sucesso, do que é sucesso é grana, sucesso é status, né? O que a gente tem visto, assim, o futuro não é assim, porque o mundo ele vai ser tão aberto, tão abundante, que não vai existir muito, o dinheiro ele não vai ser o diferencial, né? Então é muito pra gente pensar nisso, né? O que significa isso? O que significa valor real das pessoas? Você sabe que se você fuçar um pouquinho, tem um grego falando isso aí há 3 mil anos atrás. É verdade. 3 mil anos atrás. E os gregos falando exatamente isso. E a gente se perdeu no meio do caminho aí, né? Totalmente. Meninas, que delícia de papo, cara. Aqui, ó, já deu, acho que o nosso time. Estamos lá, chegando lá, legal. Vamos ali ao nosso... a parte prática aqui. Quem quiser conhecer vocês, ter contato, ir lá, ver a Spring Point, tem uma dica interessante que é segunda-feira à noite ir no Monday Night Burger, né? Para ir segunda-feira à noite lá, vocês têm que entrar no Facebook do Monday Night Burger, ficar prestando atenção de quarta-feira à tarde, que o Daniel ele lança o convite, e só tem um 13 pessoas que colocam lá. Vão ter direito aí com um acompanhante, e aí vão pra lá e participam do evento que Not About the Burger, mas é um grupo de pessoas que se conhecem e é muito legal, já saíram amizades fantásticas ali, né? Aliás, acho que esse podcast a gente pode falar que é o fruto dessa conexão que a gente teve com o Dani, então ele é o maior exemplo que a gente tem pra lá, assim, sem dúvida. Nos conectamos com valores, criamos esse vínculo e agora a gente tá aqui. Mas independente no Monday Night Burger, então, quem quiser saber, como é que faz? Acompanhar nas redes sociais, nossa página no Facebook. Então chama-se Spring Point. Spring Point. Spring é mola em inglês, né? Que é Spring com S mudo, springpoint.com.br. Tá. E o nosso Facebook. Também é onde a gente coloca tudo que a gente discute, todos os eventos, quase toda semana a gente tem eventos além do Monday também, palestras, discussões. A casa tá lá aberta, nossa casa fica na Rua Bahia 1096, lá no Pacaembu, para quem quiser visitar.
E em breve a gente vai ter um site mais funcional, onde vai ter essa agenda da casa exposta, então todo mundo vai conseguir acompanhar mais. E assim, o convite é realmente aberto, porque tudo que a gente discute lá nessa cultura open, é open data, vai lá, discute, traz as suas ideias, e também qualquer conteúdo que você pega lá dentro, você pode fazer o que você quiser. Também tem um e-mail, hello, com 2 L's, @springpoint.com.br, se alguém tiver com muita pressa de falar também. Não, maravilha. Meninas, parabéns por essa. Eu já entendi o que é. Eu consegui. Finalmente. Acho que até consigo explicar para as pessoas o que é, né? Mas olha, parabéns ao trabalho de vocês, a coragem de vocês duas. Eu sei que esse rótulo dessas malucas que vocês devem ouvir em todo lugar. Aliás, ouvir não ouve que o pessoal é educado, né? Mas você vê a cara da pessoa, aquela cara de ué, você tá falando aquele ué estampado na cara, né? Mas parabéns por esse projeto de vocês aí. Isso tem uma missão que eu não sei se vocês, talvez acho que se deram conta assim, do impacto social desse trabalho que vocês estão fazendo, sabe? Que é uma mudança cultural que muda o perfil da sociedade. Não é só porque eu vou distribuir melhor riqueza, não é nada disso, não tem nada a ver com esse papo. É uma questão comportamental, quando as pessoas vão começar a olhar e enxergar valor naquilo que a gente não vê, né? A dica fica sendo Bastiat, que escreveu um livro chamado O que se vê e o que não se vê, que eu já indiquei no Café Brasil, indico de novo aqui. Adoro. E é um economista que escreveu isso há séculos, e você pega o livro e o cara vai contar exatamente isso, sabe? A consequência das decisões que eu tomo em cima daquilo que eu vejo, e que é aquilo que não se vê, e que os economistas não preparam para olhar, né? E aí talvez esteja o embasamento teórico para isso que vocês estão propondo. Você sabe que a gente gosta bastante também de uma frase de Nietzsche que fala assim, que aqueles que foram vistos dançando foram achados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Então é muito Genial. O que resume essa percepção que as pessoas têm sobre a Spring Point. Muito bom. Obrigado a vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, foi incrível. Demais. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.